E aí, quando a gente olha essa chart, a gente vê a professora num processo estrito, tal qual como chama Paulo Freire, de educação bancária. E aí ela deposita, mas ela quer exatamente uma conformidade daquilo que ela ensinou. Eu quero que o menino responda exatamente. Aí eu ensinei, o céu é azul. Que cor que é o céu? Azul, entende? A folha da árvore é verde. Que cor que é a folha da árvore? Verde. Bem no processo igualzinho. E para isso, ela vai formatando e igualando. Estão percebendo? E aí, na prática do processo de ensino-aprendizagem, isso é uma grande utopia. Por quê? A gente não tem controle daquilo que a gente ensina quando chega na cabeça dos nossos meninos, na sinapse daquilo que vai sendo construído. Nem eu tenho o controle, né, da cabeça de vocês, daquilo que vocês estão aprendendo ou absorvendo daquilo que eu estou dizendo para vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa caminhar, pensar no processo de aprendizagem que busca a igualdade na questão do ponto de partida, pensando que todos têm direito a aprender aquilo que está ali estabelecido. E aí eu falo dos meninos especiais, falo das diferenças de sala de aula. Então, no processo, ele é igualitário. Mas na hora da prática avaliativa, não é justo a gente pensar nessa igualdade. Por quê? Como eu falei, se os processos de ensino, eles são variados, são diferenciados, às vezes o menino não sabe aquilo que eu estou perguntando, mas ele pode saber outras coisas que não estão sendo perguntadas. E aí a gente precisa pensar nessa prática avaliativa enquanto equidade. O que é isso? Se eu trabalho as diferenças, as diversidades em sala de aula, a prática avaliativa, eu vou pegar essa resposta e o meu processo de ensino-aprendizagem precisa pautar na equidade, né, no sentido de dar a cada um a sua necessidade. Se eu dou a cada um conforme a sua necessidade, o meu instrumento avaliativo não precisa ser o mesmo para todos. Não precisa. E aí, pensando nos meninos especiais, para só pegar o gancho disso, porque eu também estudo educação especial. Se eu faço um currículo adaptado para o meu aluno, o instrumento avaliativo para ele também precisa ser adaptado. Se eu diminuo o conteúdo para ele, fazer uma adaptação da quantidade de conteúdos, o instrumento avaliativo também precisa ser diferenciado. E aí eu estou trabalhando na perspectiva e no conceito de equidade. Então, ela é igualitária no sentido do início, mas ela precisa ser equitária no sentido das necessidades. E aí, pensando nisso, quando a gente faz a avaliação e tem a resposta desse processo de aprendizagem, e que alguns alunos ainda não aprenderam, eu posso estar construindo para esse grupo recomposições da aprendizagem de formas diferenciadas. E aí, quando eu trabalho essas recomposições da aprendizagem com eles, não precisa ser igual. Eu posso trabalhar em níveis de aprendizagem diferenciados, pensando cada um conforme a sua necessidade. Vamos lá, Marcos. E aí, pensando nessa ideia ainda de igualdade, tem uma outra charge que diz assim, né? Para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, suba naquela árvore. Eu acabei de falar agora, né? Pensando nos meninos especiais, pensando nos meninos que têm processo de aprendizagem diferenciados, pensando nos meninos que chegam, que mudam de escolas e que cada escola tem um contexto diferenciado. Então, essas práticas avaliativas precisam também revelar e reverberar esse processo não homogêneo dos nossos alunos, nesses processos não homogêneos da construção desse conhecimento dentro do processo ensino-aprendizagem. E quando a gente pensa na avaliação e da aprendizagem, não dá para deixar de fora a ideia de avaliação e currículo, né? Eu tenho algo a ser ensinado, é aquele currículo base, é da onde eu parto. É o que eu vou trabalhar, quais são meus conteúdos, quais são meus escritores. Sempre quando eu falo de avaliação, eles falam isso aqui, mas o sistema cobra, né, essa padronização. O sistema cobra a nota. Quando a gente pensa da avaliação externa, é claro que vem uma prova padrão, sim, mas como eu disse, nessa avaliação externa, você tem um parâmetro geral. Então, não dá para você... A ideia delas é realmente classificar e qualificar se está aprendendo ou se não está aprendendo de uma forma geral. E aí tem que ter uma grandeza, sim, igualitária, para que a gente não tenha distorções. Então, aí, na externa, precisa, sim, ser esse padrão, ok. Mas na sala de aula, não.
Na sala de aula, não. O sistema me cobra nota? Beleza. Mas ele não me cobra o instrumento. O sistema me cobra três tipos de avaliações diferentes? Ok. Mas ele não me cobra, ou ele não me diz e exige qual instrumento eu tenho que seguir. Porque isso é cátedra e liberdade do professor. E isso, ao mesmo tempo, tem a ver com aquilo que você está ensinando. Então, tem conteúdos que vão caber uma prova escrita. Beleza. Mas tem conteúdo que você pode fazer um trabalho, tem conteúdo que você pode fazer um vídeo, tem conteúdo que você pode trabalhar uma pesquisa. Então, depende do que você está ali avaliando, que é o que diz essa tela que está aí. Então, eu tenho o que eu vou fazer, que é o meu currículo, eu tenho o para que eu vou estar avaliando. Então, eu estou avaliando esse menino para quê? Ah, é para uma avaliação externa? Então, ela tem que ter um parâmetro igual. Senão, a gente não consegue equiparar grandezas diferentes. Então, por isso que tem a prova. Mas se for em sala de aula, eu estou avaliando para quê? Para perceber se ele está ou não está aprendendo. Se ele está ou não está aprendendo, o instrumento é o que menos importa, né? O instrumento vai depender daquilo que eu quero observar. Ah, eu quero entender se meu menino, vamos pensar assim, se ele identifica os tipos de relevo, conteúdo de geografia. Identifica. Aí eu pego lá na taxonomia de Bloom, esse verbozinho que me indica se ele sabe ou se ele não sabe, a ideia do identificar. Para identificar, eu posso fazer isso com instrumento avaliativo, eu posso fazer isso com figuras, eu posso fazer isso com maquetes, e aí ele vai construindo, ele vai identificar. Eu posso fazer isso observando o mapa, numa conversa com o aluno. Então, eu tenho N formas de perceber se meu aluno está ou não está desenvolvendo aquilo que não seja um instrumento padrão, entende? Então, quando eu sei o que eu quero observar, o como, fica simples, tá? E o quando? E aí, se eu estou trabalhando o processo de aprendizagem, ela é todos os dias, para que dê tempo da gente modificar, para que dê tempo de ensinar o que o menino não aprendeu. Aí, quando chegar o dia, né, do instrumento, às vezes a escola pede uma semana de prova, o meu já está pronto, já está preparado, aquele instrumento não faz diferença nenhuma. E aí a gente retoma, talvez, lá nos primórdios da história da avaliação, quando, né, a Esteban fala nisso nos livros dela, a Regina Garcia Leite também ressalta isso, que quando um aluno ia para ser examinado, para saber se ele sabia ou não, o professor só o mandava quando tinha certeza que ele já tinha aprendido, que ele ia dominar, que ele ia dar show. Então, esses momentos de prática avaliativa enquanto instrumento fixo, né? A escola minha pede uma semana de provas. Ok, mas essa semana de prova ela não pode se caracterizar o tudo ou nada. O menino vai para a semana de prova, eu já sabendo que ele já aprendeu. Porque caso ele dê um branco naquela prova ali, eu, enquanto professora, posso modificar aquela nota. E isso não é ilegal. Isso não é ilegal. Porque a própria LDB, que rege todo o processo educacional, ela diz lá no artigo 24, a linha A, diz assim, que os processos qualitativos, na prática avaliativa, os processos qualitativos sobrepõem o quantitativo. Quando é que sobrepõe? Quando eu sei que ele já sabe aqui. Às vezes eu dou lá um instrumento avaliativo, padrão, para o Marcos, e o Marcos não responde. Aquele dia o Marcos está triste, aquele dia o Marcos brigou em casa, né? Aconteceu qualquer coisa, ele não deu conta. A cabeça dele não deu conta de resolver aquilo ali. Mas eu, como professora, sabendo de todo o processo dele, não preciso nem fazer paralela. Eu já faço a mudança daquela nota ali, porque eu tenho certeza processo dele, eu tenho certeza que ele já sabia aquilo lá, porque eu acompanhei em outros momentos, em outras dimensões, ok? Vamos lá. E aí, eu gosto muito dessa charge, né? Não sei se alguém daí já me ouviu falar, que já fui dar alguma palestra para SAP em algum outro momento, e eu já usei, talvez, esse mesmo quadrinho, né? Aí tem lá o Manuelito com a Mafalda. E aí diz bem assim, ele pega a nota dele, o resultado, aí fala, péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. Ah, é para isso que a gente vai para a escola todos os dias, né? Fica indignado. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isso com o freguês? E aí, olha só, nessa chave do Manuelito, dessa indignação,
Eu gosto sempre de pensar, quantos manuelitos a gente não tem na sala de aula? Quantos meninos que, diante de um instrumento avaliativo padrão, sempre tiram a mesma nota, hein? Quanto? E aí cabe uma pergunta. Será que o meu instrumento avaliativo está dando conta de aprender o que é para ser aprendido? Será que, lembra que eu falei, quando a gente pensa no instrumento avaliativo, é a pergunta que eu, enquanto professor, penso que é mais importante. Mas será que Manuelito não sabe fazer isso de uma outra forma? Hein? Então, isso cabe uma reflexão. E aí, se essa avaliação ela é processual, ela é formativa, é aquela do dia a dia, que o professor está andando em sala de aula, está conhecendo os seus alunos, está percebendo quem está fazendo atividade, quem é que não está, quem é que está com um olhar atento sobre aquilo que ele está ensinando, porque às vezes ele não está falando, mas a expressão do rosto dele está dizendo se ele está aprendendo, se ele está com dúvida, se ele não está, se ele está apenas copiando do colega. Então, todo esse processo, se a gente tiver um olhar atento, a gente consegue perceber todas essas coisas. Eu costumo dizer que o professor, ele não pode ser o professor que fica na sua mesa, ou que fica apenas no quadro, né? Aqueles 2 metros da frente da mesa e do quadro não pode ser o único espaço para ele conduzir a sua aula. Vai ter um momento que ele vai usar aquilo ali como expositivo, é claro, né? Quando estiver trabalhando a explicação, mas há momentos que ele precisa andar. Há momentos, há dias da sua aula, que ele precisa ficar naquela fila ali, na outra fila, naquele grupo. Aquele menino que nunca faz uma pergunta tem que chegar lá na beira dele para poder saber. É dessa avaliação que eu estou falando. Dessa avaliação que nos dá o gosto e o saber se o menino está ou se ele não está aprendendo. E quando o supervisor, quando o diretor vai lá e pergunta, né? E aí, fulano, como é que tá? Fulano, olha, ele melhorou, ele está sabendo isso, 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 ele não sabia aquilo. Ela não pode ser um aspecto surpresa. Ela tem que ser um aspecto que revela todos os dias aquele processo. E aí ela dá conta desse feedback que a gente está falando aqui.